Vitor Isaac, coordenador de privacidade, Grupo MRV. Nós estamos, com online, porque eu peguei o Vitor Isaac, que era coordenador de privacidade de LGPD da MRV. O Vitor está online com a gente. Boa tarde, Vitor. Então, boa tarde, pessoal. Como estão? Tudo bem? o que acontece? Existe um artigo que, na minha opinião, ele ainda está em construção. Ainda tem muita coisa para ser detalhada, muita coisa para ser falada, mas que chamou atenção desde o primeiro momento. Aqui a gente tem a Alessandra, que já falou pela manhã, a Renata, quando a gente, lá em 2018, falou assim, vamos falar para as empresas, vamos falar um pouco mais sobre, vamos ajudar as empresas na LGPD, vamos fazer uma associação exatamente para a gente ajudar nesses requisitos. A gente pegou e vamos focar bastante no artigo 50, e daí nasceu o IBRAS-PD. Nós três somos fundadores ali do IBRAS-PD, que é uma associação diferente, é uma associação com menos associados, assim, algumas dezenas de associados, mas é um pessoal muito efetivo, trabalha muito, que gera muita documentação, e a gente pensou exatamente nisso. O artigo 50, ele fala sobre o quê? Sobre realmente os controladores e operadores terem uma governança, né? Eu não vou ler o artigo todo aqui não, mas ele traz aí uma série de responsabilidades e fala também da criação, no parágrafo primeiro, que estabelecer regras de boas práticas. O controlador e o operador levarão em consideração em relação ao tratamento de dados da natureza, escopo, finalidade, probabilidade, gravidade dos riscos, ou seja, você ter práticas também setoriais. Então, a gente entende aí que é algo ainda que está em construção e é algo muito maior, do que realmente, é algo muito maior do que se você lê superficialmente. Se você lê o artigo, você não assusta tanto quanto se você interpretar talvez as ramificações que pode ter em cada palavrinha, cada item aqui. Você fala, pô, demonstrar o comprometimento e adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento de boas normas. A gente tem, assim, cada um desses itens, se a gente for olhar, eles são bem desafiadores. É igual, para mim, esse é o segundo melhor artigo. Para mim, o melhor é o 46. Ele fala assim, que você tome medidas aptas para proteger os dados. Poxa, o que é medidas aptas para proteger os dados? Se elas são aptas, o dado está protegido, né? Então, você pega todo o arcabouço de segurança da informação, cybersecurity, tudo está envolvido nisso, né? Medidas aptas para proteger os dados. Quer dizer que se você não conseguiu proteger por algum momento, por algum motivo, você tem que provar que você tomou as medidas aptas. A mesma coisa acontece com a governança. Então, eu vou começar, começo fazendo uma pergunta. Eu vou começar pelo Vitor, depois passar para o Renato, né? Na sua opinião, Vitor, o que esse artigo 50, o que ele realmente pede da empresa? Vamos lá, então, pessoal. Primeiramente, obrigado, Fernando, obrigado a todos os organizadores aí do nosso evento, obrigado a FIENG, obrigado, Renato, também, por compartilhar aqui esse momento desse painel. De fato, esse artigo 50, ele é um mar de possibilidades, né? Um mar de possibilidades que, igual o mar mesmo, né? Na mesma hora que a gente gosta muito de estar no mar, a gente tem que tomar muito cuidado para entender ele muito bem, entender até onde que a gente deve ir, mas entender que foi um artigo muito bem pensado no meu ponto de vista, porque traz essa esperança mesmo de uma boa interpretação da NPD diante das empresas que estão, sim, se movimentando, estão fazendo os seus processos, estabelecendo as suas regras, as suas diretrizes, para, de uma forma ou outra, pensar em boas práticas, estar bem alinhado, com todos os princípios da lei. Então, de fato, é um artigo em que coloca como um ponto super importante neste programa, ou nesses projetos de adequação, e aí vai depender, cada uma das empresas,
do grau de maturidade do seu processo, mas coloca todos na mesma página, no seguinte sentido, de que será bem visto, ou nós precisamos garantir que seja controlador, sejamos nós operadores, ou sejamos juntos, né, organizados em associações, nós precisamos nos juntos, né, pensar em formas de trabalhar em boas práticas, trabalhar em regras, trabalhar em realidades, processos, diversas formas, onde essas organizações consigam, de fato, né, mostrar, e mais do que mostrar, né, é, de fato, fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que é o correto, aquilo que é a busca incessante da conformidade, principalmente com a lei, mas não garantindo, né, mas garantindo, na verdade, que os nossos negócios, eles continuem a acontecer, né? Seria muito ruim a criação de uma lei que inviabiliza os negócios. Então, o meu entendimento desse artigo 50 é, olha, empresas, vocês precisam, considerando a realidade de vocês, e isso é muito legal, porque no artigo eles deixam claro, né, que esse processo de governança, que esse processo de organização seja adaptado à estrutura, à escala, ao volume das suas operações e da sensibilidade dos dados que vocês tratam, né, no caso, os agentes. Então, o próprio artigo no seu texto, ele nos chama, olha, dentro da realidade de vocês busquem boas práticas, busquem estar muito bem alinhados, né, com os princípios da segurança, da prevenção, mas também todos os outros princípios. Então, o meu entendimento aqui desse artigo é como se fosse um oceano azul mesmo, onde, olha, vocês precisam se organizar para conseguir, na realidade de cada um de vocês, então, mantendo os negócios fluidos, os negócios funcionando, os negócios perenes, buscar quais são as boas práticas, sejam elas específicas de cada uma empresa, porque as empresas são equivalentes, né, alguns processos são equivalentes, existem ramos dentro da nossa economia, mas cada empresa vai ter que entender ali a sua realidade, e aí, óbvio, vai depender, né, do grau de maturidade de cada empresa, para a gente conseguir ser o mais transparente possível, junto, né, com essa autoridade nacional, que também deixa claro, né, que ela pode vir a questionar. Então, se a gente for lá dentro do artigo 50 também, no parágrafo 3, ela deixa claro que, olha, as regras de boas práticas e governanças deverão ser publicadas e atualizadas e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional. Então, a autoridade nacional se coloca também, né, dentro desse movimento, vamos assim dizer, das empresas de buscarem, sim, as melhores práticas e, organizadas ou não, associadas ou não, fazerem, né, com que essas boas práticas aconteçam de fato no seu dia a dia e não acabem com as empresas e não acabem com os processos. Então, eu vejo esse artigo 50, Fernando, só para finalizar, como algo muito positivo, né? De fato, é um dos artigos que eu mais gosto também, como algo que traz para as empresas a responsabilidade, mas também traz para elas uma oportunidade mesmo, de fato, de fazer aquilo que precisa ser feito com boas práticas e diretrizes, pensando sempre, né, no titular, pensando sempre em ser o mais correto e conforme a lei possível, mas, óbvio, considerando as nossas estruturas, as realidades de cada uma das organizações. Até fazer um comentário que eu vejo que é interessante nisso, é que você vê assim, é o tamanho e a sensibilidade. A gente vê que às vezes você tem, né, às vezes você tem a natureza do seu negócio te leva a um dado muito sensível, independente do tamanho da sua empresa. Você falando, foi o Renato já está olhando com a cara tipo assim, vai sobrar para mim, né? É pena que vocês não estão vendo online, mas a coisa assim, porque você imagina quem trabalha com dados de saúde, principalmente com plano de saúde, com médico, que tem desde uma pequena clínica, faz um atendimento, desde um consultório médico, tem assim, que a sensibilidade dos dados acaba sendo a mesma, né? Praticamente você tem a mesma, mas você tem desde um consultório médico até um grande hospital, um laboratório enorme, né? E a gente tendo essa exigência. Não sei se isso, eu não sei o quanto que isso já foi
pensado, né, porque a gente tem que foi uma coisa que eu falei hoje mais cedo com a Ana, assim, nós estamos engatinhando ainda na privacidade. Apesar de, a gente tem a lei aí há alguns anos, alguns poucos anos, mas a privacidade é algo tratado nos Estados Unidos, na Europa, desde a década de 70. Vou aproveitar aqui nessa dinâmica. A segunda é uma coisa que o Renato acabou de falar, né, como as associações podem ajudar nesse tempo. Na hora que ele falou, até pensei o seguinte, eu comecei o papo da autoridade com isso. Talvez não só aumentar o diálogo, mas conseguir uma chancela até, né? É uma coisa que a gente pode chegar. Poxa, se você está dialogando, se a coisa é aceita, você consegue fazer um código que é aceito, eu posso falar assim, bom, isso aqui foi aceito, foi discutido, não tem, se eu fizer isso aqui, não tem como errar, né? É uma coisa, pelo menos, eu não tenho como errar. Então, Vitor, essa segunda pergunta, realmente, essas associações, né, quais associações, né, como um exemplo de associações, como elas poderiam ajudar efetivamente aí nesse quesito? Bom, vamos lá, muito bom essa visão, porque isso também está, né, para quem não está tão inteirado do artigo 50, o artigo 50 também prevê, né, essas possibilidades dessas associações juntas, né, então, associações de controladores, de operadores, elas possam ter essa representatividade e sim trazer, né, tanto para a autoridade nacional quanto para o mercado, esse entendimento de quais são as boas práticas. E eu acho que 3 principais pontos, assim, né, em relação ao benefício que essas associações podem trazer, né. O primeiro deles é o benchmark entre os participantes dessas associações, né, então, seja a confederação, seja no caso, né, por exemplo, da MRV, a Associação Brasileira das Incorporadoras, existe ali uma possibilidade, né, dentro dessas associações, de um benchmark interno, um benchmark e uma troca mesmo de experiências com quem tem talvez os mesmos sofrimentos, tem o mesmo calo, né, quem tem ali as mesmas dificuldades. Então, essas associações já são interessantes por conta disso, né? Essa troca que existe entre os participantes, ela é muito positiva. Existe alguns que vão estar mais maduros, outros ainda vão estar um pouco mais em fase inicial, igual você diz aí, num baby step aí, mas essa troca, para mim, e a gente de fato pode falar com propriedade, foi e é muito interessante, porque a gente começa a entender, né, o que é uma particularidade no meu negócio, o que é muito mais relacionado ao mercado em si, e aí a gente vai entendendo, né, como que essas trocas podem trazer benefícios e contribuições. Então, o primeiro ponto é esse, né, esse benchmark. O segundo ponto é que a gente vai ver ao longo do trabalho dessas associações, desses grupos, que regras e definições são comuns, ou podem ser comuns entre esses participantes. Então, existe um cenário dentro dessas associações que normalmente, né, pelo que a gente tem visto no mercado aí, essas associações, ou elas acontecem com empresas que participam do mesmo mercado, participam do mesmo cenário, têm o mesmo fim ali, né, seja do seu produto, seja do seu serviço. Então, a gente já consegue entender que, olha, peraí, existem algumas regras e algumas definições que são comuns. De fato, olha, todos nós, no caso, né, por exemplo, né, das incorporadoras, né, que é qual a MRV faz parte, as incorporadoras, todas elas têm a mesma característica. Para que você possa vender uma unidade imobiliária, você vai precisar de um terceiro. Seja um terceiro próprio, seja um terceiro autônomo, você precisa de um intermediador entre a empresa e o titular para fazer esse tratamento, né, de dados, independente ali, sem querer entrar muito no detalhe, mas a nossa associação, quando a gente se juntou, a primeira coisa que a gente foi discutir era qual era a base legal que vocês utilizam para esse determinado tratamento ou não. Então, isso foi interessante, porque a particularidade, por exemplo, né, se o intermediário é próprio, no caso, um CLT, ou se ele é um terceiro, isso impacta diretamente até na base legal que a gente vai utilizar. Porque, querendo ou não, um funcionário próprio, ele tem um vínculo muito maior, uma responsabilidade muito maior do que um terceiro, que pode ser considerado, talvez, como um co-controlador. Então, tudo isso, dentro da associação, a gente
consegue ter esse nível de discussão, esse nível de maturidade mesmo. E como um terceiro ponto que eu acho é que essas associações trazem, né, de benefício para as empresas e para as organizações você consegue demonstrar de uma forma muito transparente para a autoridade nacional de que, olha, nós estamos nos movimentando, nós estamos buscando formas de fazer o certo sempre, né? Até um dos valores dentro da MRV é de fazer o certo sempre. E enquanto associação, a gente precisa de uma orientação ou de uma bandeira aí da NPD. A gente fez esse trabalho, tá? O Fernando, o Renato e demais participantes. A gente fez esse trabalho enquanto Associação Brasileira das Incorporadoras. A gente criou um guia de boas práticas, a gente apresentou isso para a NPD. E a expectativa de todo mundo teria uma validação, né? Teria uma crítica, ou teria tá bom ou tá ruim, né, da autoridade nacional. E quando isso foi apresentado, foi até apresentado pela doutora Miriam, os sorrisos e a face, ela falou por si só. Não houve nenhuma resposta, nenhuma chancela, nenhum carimbo de, olha, está bom ou está ruim, mas os participantes, né, colocaram que, de fato, o semblante dela traduzia de que ela tinha ficado satisfeita com aquilo que ela viu, mas, de fato, ela não teve essa validação. E eu também acho que ainda vai demorar ainda para a autoridade nacional tomar esse partido, vamos assim dizer, e se posicionar diante de, olha, isso é assim, porque, querendo ou não, imagina se ela fizer isso para cada uma dessas associações, cada um desses controladores que vierem até ela pode ali acabar se contradizendo, ou uma coisa ou outra ficar com um peso maior do que outro. Então, assim, de fato, é super positivo, é super bem visto, tem todo vamos chamar assim, né, os bons olhos, mas essa validação ela ainda não virá, pelo menos ao meu ver, nos próximos 6, um ano aí, ela ainda vai demorar. Mas, enfim, de fato, né, para concluir aqui, essas associações eu vejo muito, com olhos muito, somente com coisas boas, né, são poucos, os pontos negativos, eles são insignificantes, ao meu ver. Então, essa possibilidade que o artigo 50 nos traz, né, de podermos, né, utilizar essas associações para juntos criarmos boas práticas, de fato, é uma realidade muito interessante dentro da LGPD. Muito obrigado. E assim, foi muito interessante esse comentário, que você vê que mesmo sem assim, uma chancela oficial, você consegue demonstrar boa fé. Entregou um documento que não foi questionado, pelo menos. Entregou um documento que não foi refutado. A pessoa falou assim, eu li. Eu não te dei uma chancela, mas também não achei nada aqui que eu achasse que é errado. E dentro do próprio ramo, mesmo que você não tenha, que você não entregue, que você não tenha uma chancela, você sabe, se eu errar, eu não errei sozinho. Eu tenho todo um grupo de empresas que está seguindo a mesma cartilha, né, que está fazendo da mesma forma. Todo mundo interpretou desse jeito, não pode estar tão errado. Então só tem benefícios nisso, mesmo que a agência não esteja preparada agora. Quando você falou assim, eu imagino assim que eles primeiro vão ter que criar um procedimento para poder dar essa chancela. Antes de sair assim, achei bonito, achei legal, vão falar que tá ok, né? Você tem que ter um procedimento interno, falando assim, quais são os quesitos que eu vou avaliar, o que eu vou fazer para a gente, o que a gente precisa para poder, quem tem autoridade aqui para poder dar essa chancela, quais são os requisitos analisados, coisa que está construindo agora, né? Está construindo do zero, mas foi muito legal essa experiência. Uma última pergunta, antes de passar para a apresentação do Renato, quais seriam os passos, então, para implementar um programa de governança de privacidade? Agora, voltando aí para dentro da empresa, né? Já falou desse ponto aí das ações, assim, eu realmente, como o Renato falou, governança é algo medieval, né? Algo da Inglaterra, quando ela precisava controlar as colônias, é algo que vem assim. O próprio GRC não é tão novo, né? O próprio GRC já é do século passado, final assim, a própria noção, né, o estudo de GRC não é tão novo hoje, mas aí a governança de privacidade, que a gente fala muito, tem governança corporativa, tem governança de TI, governança,
segurança, tem agora governança de privacidade, assim, era claro, toda governança está alinhada à governança corporativa, mas quais os passos aí que você enxerga nisso? Vamos lá. Como o Renato bem colocou aí, né, acaba que a governança, né, de privacidade, de proteção de dados, ela vai acompanhar e vai estar inserida dentro do nível de maturidade da governança da empresa como um todo, né? Dificilmente a gente consegue ter uma governança em privacidade super madura e a empresa em si não possui uma governança tão bem estruturada ou com seus gaps. Então, ela vai meio que acompanhar. Mas sendo o mais, né, didático possível, pensando nesses passos mesmo, né, dessa implementação de um programa de governança, o primeiro né, eu acho que faz sentido as empresas pensarem, né, começarem a sofrer, de fato, com governança, a partir de que elas já deixaram de ser um projeto de adequação à privacidade e proteção de dados e passaram a ser um programa, né, algo que é mais sólido, que já está um pouco mais evoluído, porque antes disso, eu acho que, mineiramente falando, a gente precisa cortar o mato alto, né, alguns pontos precisam ser alinhados, algumas coisas precisam ser feitas antes da gente começar, de fato, a estruturar esse programa de governança. Mas, né, pensando, colocando assim, né, a partir deste ponto, que já temos um programa de privacidade, já temos alguém que toma conta disso dentro da empresa, o que eu entendo que são passos para essa consolidação de um programa são, primeiro, né, a estruturação de um comitê multidisciplinar dentro da empresa, onde a gente tem ali, né, alguém da área jurídica, né, que vai conseguir trazer essa visão técnica jurídica mesmo para dentro dos problemas, para dentro dos insights, para dentro das soluções e oportunidades que vão ser tratadas dentro desse comitê. Alguém da área de TI, de tecnologia, seja de segurança, seja de TI mesmo, de desenvolvimento, para entender todas as interações que vão precisar acontecer. Alguém, por exemplo, da área de processos, se tiver, né, se existir isso dentro das empresas ainda, uma área de processos que toma conta ali dos indicadores, que toma conta de da organização mesmo desse processo, e alguém da área de conformidade, seja do GRC, seja da auditoria, seja do compliance, algum representante, né, da área de conformidade que consiga trazer essa visão de conformidade para dentro desse comitê. Então, a primeira coisa é estruturar esse comitê. Por que estruturar esse comitê, né? Porque ele passa a ser, né, como o nome já diz, ele passa a ser multidisciplinar, então com diferentes visões completamente complementares do que é necessário ou do como tratar as realidades que ali serão tratadas. Então, o primeiro passo seria a criação desse comitê. O segundo passo, que é muito importante, e aí a gente acabou vivendo isso na prática lá dentro da MRV, é a necessidade de se criar um dossiê mesmo de privacidade, um local, um arquivo, um repositório, onde a gente vai registrar tudo que está sendo feito, todas as ações, os marcos, as estruturações. Por quê? Porque as pessoas saem, as pessoas, né, trocam de trabalho, as pessoas mudam de atividades dentro da empresa. Então, quando se tem um dossiê onde a gente consolida todas essas informações, entra pessoas, sai pessoas, a empresa não perde. É como se fosse uma gestão de conhecimento mesmo relacionada à privacidade e proteção de dados. Caso a gente seja questionado pela autoridade nacional, a gente consegue apresentar o que foi feito e o que ainda não foi feito, né? Seja lá atrás ou seja nos últimos tempos. Além disso, o próximo passo, né, então, o terceiro passo seria a definição de responsabilidades e reportes. Então, se vai ter, sim, uma estrutura dedicada, igual, por exemplo, no caso da MRV, uma estrutura dedicada para trabalhar único, exclusivamente com privacidade e proteção de dados, ou se vai ser uma equipe multidisciplinar, onde tem dentro do comitê, o comitê é um comitê operacional também, então você tem pessoas de áreas com atividades diferentes, com responsabilidades diferentes, com pontos focais dentro das áreas, que são as pessoas que vão responder ali, né, por algum acionamento, por algum questionamento. A tratativa de incidentes, então essas responsabilidades, esses reportes em relação aos incidentes, isso tem que ser muito claro dentro da empresa, quem que trata, quando for tratar, quem que envolve, vai acionar qual pessoa, em qual área,
em quanto tempo, então definir essas regras, essas responsabilidades e reportes, e também o processo de privacy by design também precisa ser muito bem definido dentro das empresas, né? Porque aí o quarto ponto, né, o quarto passo, ele vem amarrando isso tudo, né, que é a definição das regras, da diretriz e dos processos, das obrigações legais, principalmente. Então, se tudo isso está amarrado, né, então as decisões do comitê estão amarradas, elas permeiam, né, dentro dos processos dessa estrutura criada. Elas são a orientação, elas que vão balizar ali os próximos passos. A partir do momento que essa estrutura dedicada ou esse comitê começa a trabalhar nas melhorias e nas adequações, a gente começa também a ter a realidade de vou tratar os incidentes ou vou investir no Privacy by Design. Então, tudo está alinhado dentro de uma estrutura de governança de privacidade. Óbvio que vão ter algumas situações dentro do cenário das empresas que esse comitê vai ter que consolidar uma determinada situação, um determinado problema, uma determinada oportunidade, e isso a gente vai ter que subir para o board da empresa, né, respeitando, no caso, né, toda a hierarquia da empresa, toda a organização de governança da empresa, para que o tomador de decisão final possa considerar todo esse cenário, ou considerar isso que foi trazido entre essa equipe multidisciplinar e tomar uma decisão aí com menos vieses possíveis, com mais assertividade possível, né? Entendendo, né, a importância dessas diretrizes, dessas regras, dessas responsabilidades serem muito bem descritas. Quando a gente tem essa realidade, quando a gente tem a necessidade de acionar, né, o board da empresa, o C-level da empresa, para tomada de decisão, se isso tem uma maturidade dentro de um programa de governança, tudo fica mais fácil, tudo fica menos, vamos assim dizer, menos no desespero e mais no entendimento dos fatos e dados, no entendimento e na maturidade da tomada de decisão, entendendo que sim, a empresa tende a correr riscos, porque afinal de contas o negócio é isso, né? É tomar riscos e entender até onde que a gente até onde vai o apetite das empresas, mas sim, considerando toda a governança da empresa, entendendo toda a maturidade, os valores da empresa, tudo aquilo que ela necessita para definir se toma o risco ou não. Então, assim, de fato, né, os principais passos que eu entendo é o comitê, o dossiê e essas definições de responsabilidades, regras e diretrizes muito claras para que tudo isso consiga permear os processos da empresa e, consequentemente, a quem cabe a tomada de decisão ser da melhor forma possível, da forma menos ruidosa possível. Então, é isso. Ótimo, acho que vai muito de encontro o que o Renato vai falar aqui agora. Está bem alinhado em relação a isso. Vitor, eu sei que você tinha um compromisso, fica à vontade para ficar com a gente que o tempo você puder. E muito obrigado aqui pela participação, se você precisar. Muito obrigado, eu agradeço muito você tirar o seu tempo aí, um pouco de férias. Eu vou passar agora, a gente vai passar para a apresentação aqui do Renato, mas fique conosco o tempo que você achar relevante aqui. Obrigado, Vitor. Perfeito. Fernando, obrigado, Renato, obrigado a todos aí. Um prazer estar com vocês.